Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo Não de Toda Gavile agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Alexandre com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Elisete, Alexandre e Paulinho Cristo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com o estado de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Alexandre para conduzir a prece inicial. Pai de amor, justiça e misericórdia. Divino amado Mestre Jesus, rogamos neste momento a presença dos amigos benfeitores espirituais para que nos auxiliem nesta noite de estudos do Teu Evangelho, Senhor. Sabemos da importância de estarmos em harmonia com as vibrações mais sutis, a fim de obtermos os recursos necessários ao bom andamento do trabalho. Que nossos corações estejam voltados para refletir em todos que nos ouvem as melhores energias de luz, paz e amor. Mestre Jesus, sejamos instrumentos da Tua luz, a fim de alcançar o íntimo daqueles irmãos que estão confusos, almejando uma melhora nesta existência e consigam compreender as Tuas palavras de amor. Neste clima de paz, de amor e muita harmonia em nossos corações, rogo ao Pai a devida permissão para iniciarmos este Evangelho. Nos envolva, Jesus, com sua infinita paz. Que assim seja. Nossa reflexão de hoje é do livro Via de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 110, Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Isso está em João 2, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimenta o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas de caridade generosa que executam os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se, completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. Ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo. No que se refira à compreensão e auxílio fraternal. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascida da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes as luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos.
Trata-se da caridade, pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios, desolados, na condição de mendigos de luz. Essa reflexão, ela nos leva a dizer que andemos e pratiquemos a caridade, porque esse capítulo, a caridade essencial do livro Via de Luz, ele reflete sobre o verdadeiro significado da caridade segundo os ensinamentos cristãos. Através de uma análise espiritual profunda, ele expande o conceito de caridade, mostrando que ela vai além de meras ações físicas e enraiza nas atitudes e motivações interiores de cada um de nós ou de cada indivíduo. Porque Emmanuel começa a destacar e ressaltando que a caridade é uma fonte divina de bênçãos em todas as situações da vida. Ele nos lembra que a prática da caridade não se limita a eventos específicos, mas deve ser uma atitude constante. Porque a caridade, nesse sentido, é vista como manifestações de amor de Deus, que abençoa tanto aquele que dá, quanto aquele que recebe. Esses exemplos todos representam a satisfação das necessidades básicas das pessoas, como alimentação, uma hidratação, são essenciais para a sobrevivência física. Agora, no contexto espiritual, isso gera o quê? Atos de compaixão, como esses não apenas aliviam o sofrimento material, mas também são considerados como contribuições para a edificação do reino de Deus. Por quê? Porque ele atende às necessidades básicas do próximo e estamos cumprindo os mandamentos de Jesus, manifestando a nossa fé através de ações concretas. Ele falou de oferecer o remédio aos enfermos. Isso representa a cura e o cuidado com a saúde física, enquanto trazer a luz ao ignorante refere à disseminação do conhecimento e da educação espiritual. Já no contexto espiritual, Emmanuel enfatiza que essas formas de caridade são vitais para o bem-estar integral do ser humano, curar os corpos, iluminar a mente e o espírito. São ações que promovem a verdadeira evolução espiritual das pessoas. Porque a voz compassiva e as mãos que alimentam faz uma bela analogia ao afirmar que a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito, ela é irmão das mãos que alimentam o corpo. Esta metáfora ela destaca a importância de equilibrar o auxílio espiritual e material. A caridade, meus irmãos, ela deve abranger tanto o conforto emocional como espiritual, quanto a assistência física. Emmanuel descreve também a assistência e a medicação e o ensinamento como modalidade santa da caridade. Cada uma dessas formas de caridade é uma forma de expressão, de amor ao divino que atende às diferentes necessidades humanas. Ele destaca que essas modalidades se complementam, formando um conjunto harmonioso e eficaz, porque a assistência ela alivia as necessidades imediatas. A medicação cura, restaura a saúde. E o ensinamento, meus irmãos, ilumina a nossa mente e guia o nosso espírito. Porque tudo isso mostra para a gente a importância da autoedificação. Para servir aos outros de maneira eficaz, é necessário primeiro buscarmos a própria construção espiritual nossa. Porque a autoedificação é essencial para que possamos oferecer um auxílio genuíno e profundo
porque a boa vontade, o amor ao próximo, ressalta que sem um espírito de boa vontade e o amor ao próximo, nossos atos de caridade podem ser vazios, ineficazes. A verdadeira caridade deve ser motivo ou deve ser motivada por um desejo sincero de ajudar a amar. Emmanuel afirma que até mesmo os menores atos de caridade, quando realizados com sinceridade e amor, são sagrados, indiscutíveis. E essas ações todas, meus irmãos, irradiam o que? Alegria, esperança, gratidão e conforto, e funcionando como luzes de fraternidade que iluminam a vida de todos nós e de todos ao nosso redor. Porque ao agirmos conforme o Evangelho, ele enfatiza que a verdadeira caridade começa dentro de nós, refletindo em nossas ações cotidianas, porque é essencial pensar, falar, agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Viver verdadeiramente em Cristo significa, meus irmãos, permitir que Ele viva em nós, guiando nossas ações em seu amor e sabedoria. Gratidão. A caridade, por Divaldo, ele vem nos falar que nestes dias tempestuosos, com uma repetição de desastres e calamidades de todos os tipos, a caridade vem convidar a visitar-nos em regime de emergência. O apóstolo Paulo denominou-se com a maior das virtudes, especialmente em referência à fé e à esperança. Isso porque a caridade nos engloba em seu sublime desiderato. Quando falham os sentimentos conhecidos no comportamento dos seres humanos, o Evangelho de Jesus nos convoca à prática da caridade, para com eles ampliando seu valor e tudo quanto existe. Desta forma, a caridade abarca o amor na sua mais elevada expressão. Não se trata de um fundamentada religiosa, mas conquista de uma excelente virtude de integração da criatura na criação. Confunde-se invariavelmente a caridade com a esmola, o doar de valores e coisas que já não servem. Mantém aqueles que se recebem em situações deploráveis de necessidade. O verdadeiro objetivo da caridade é de dignificar aquele que é beneficiado, assim como se engrandecem no silêncio e no anonimato daquele outro que a exerce. Em razão disto, a caridade pode ser material e espiritual, no seu aspecto enobrecedor da natureza, bem orientada, socorre a fome, a sede, a nudez, a enfermidade, mas também ilumina o desconforto, o abandono afetivo, a loucura das paixões, dissolventes as situações de abandono, sem olvidar a iluminação da consciência. Nunca se perverte nem depende de nada, exceto de ser vivenciada com naturalidade, arrancando o necessitado da situação em que padece, concedendo-lhe recursos morais para levantar-se da queda e recomeçar a avançar a jornada 1000 vezes. Quando as criaturas compreendermos que somos independentemente umas das outras e que a solidão, a distância entre os seres humanos são estados patológicos ou filhos rebeldes da ignorância, assim com o orgulho vão desaparecendo. Desaparecerão as diferenças de classes, as presunçosas manifestações do preconceito de qualquer natureza, porque todos serão vistos como irmãos em estágios diferentes da evolução, todos trabalhando para a sua ascensão moral e construção do mundo de legítima fraternidade. A evolução do pensamento, nas suas manifestações éticas, culturais, científicas, civilizatórias, tem como alvo a união de todas as criaturas, mesmo animais e vegetais,
em harmonia que se pode considerar sinfonia, pois cada qual como se fosse um instrumento musical. É indispensável portador de importância igual a todos os demais. Qualquer expressão restritiva na conduta humana em relação ao seu próximo é atraso moral. Cada caridade corrige. Nesta hora de pandemia vitória, em que predomina a pandemia da miséria moral, de mulheres e homens mesquinhos, eles nos merecem o espírito de caridade, para serem menos infelizes. Como a gente aprende, na caridade, fora da caridade não existe salvação. E esse texto de Emmanuel nos chama a entender melhor como agir na caridade. A caridade não é dar esmolas, dar aquilo que a gente não quer mais, que não serve mais para nós. Que se não serve para nós, também não vai servir para o nosso irmão. Então, vamos pensar, vamos ser mais conscientes nesse momento de calamidade, de falta de amor, falta de empatia. É um momento de refletirmos. Gratidão. Esta mensagem, sempre muito assertiva de Emmanuel, nos exorta ao entendimento mais profundo do ato da caridade. Esse entendimento de como devemos agir ao praticarmos os ensinamentos do Mestre querido. Nossas atitudes voltadas para a prática contínua da caridade, no mais amplo aspecto do que essa motivação representa, nos direciona ao caminho do reino de luz dos espíritos mais esclarecidos da humanidade. É neste sentido, por assim dizer, que somos convidados à prática diária do amor em movimento. Seja no ato direto da assistência, de que necessita o próximo, seja na possibilidade de medicar aqueles que estão passando por uma enfermidade, ou ainda quando nos propomos a ensinar, a educar aqueles que, de alguma sorte, não têm acesso ao conhecimento das palavras edificantes oriundas do nosso Senhor. Somos, desta maneira, chamados ao ato da caridade, e sem dúvidas que estaremos contribuindo sobremaneira na edificação de uma humanidade cada vez melhor no que diz respeito a este ato nobre e de grande valor perante a Deus. No entanto, nestas atitudes que merecem todo o nosso empenho, é imperioso atentarmos para a busca constante na melhora de nós mesmos. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que, ainda que façamos as mínimas ações voltadas para o próximo, que elas sejam realizadas servindo com o coração aberto às orientações ditas pelo Mestre Jesus. É com ele que devemos servir sempre ao próximo. É distinta a atitude de servir, estando em conformidade com os ensinamentos divinos, nos ensina Emmanuel. Alerta ele que a caridade a ser praticada deve ser a caridade essencial. Aquela em conexão com o Senhor, em conexão com os sublimes ensinamentos do Cristo. Compreende a diferença? A caridade de vivenciarmos os atos com Cristo em nós, em nosso coração, em nossa mente, refletindo como um espelho da vida o sublime amor em Cristo. Para finalizar essa minha reflexão, vamos meditar acerca destas palavras de São Vicente de Paulo, recebida pela Sociedade de Estudos Espíritas, na sessão de 8 de junho de 1858, contida na Revista Espírita, ano 1. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé. Pois a fé não é mais do que
pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. É a sua consequência decisiva. E, por fim, homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Paz e luz a todos. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, o que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final. Gratidão ao Pai, gratidão à nossa Mãe Maria de Nazaré, nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que esteve presente conosco em mais um Evangelho. Que neste dia sejamos gratos perante as oportunidades da vida, boas ou mais difíceis, que saibamos sorrir perante toda a criação divina e dela tirar forças reparadoras que tanto precisamos. Que nossos olhos vejam além do físico, vejam as bênçãos de Deus, que todos os dias nos dá ferramentas para nos ajudar em nosso caminho da evolução, em nossas lutas e aflições. Que tenhamos entendimento e sabedoria para as utilizar no caminho do bem, para buscar coragem e força perante nossas aflições e obstáculos, e usar de gratidão, humildade e caridade em todos os momentos vividos. Sublime Mestre Jesus, que a Tua luz nos envolva, nos proteja, e seja em Ti os nossos pensamentos, para em cada decisão saibamos dar e fazer nosso melhor. Que pela Tua imensa misericórdia, Tua luz e amor chegue aos que mais sofrem, aos que necessitam de forças, de coragem e esperança para continuar trilhando seus caminhos. Que Te sintam como um bálsamo sobre suas dores e aflições. Abençoa cada um de nós, Teus pequenos irmãos, e nosso dia divino Mestre Jesus. Que assim seja.